Olá pessoal do segundo período de administração, professor Demilson Pereira Ribeiro, para a gente dar continuidade à nossa matéria, Direito Empresarial. Bom, essa é a terceira aula nossa, né? Nós estamos dentro do sub-ramo do Direito Empresarial que eu falei para vocês, que é chamado de Direito Cambiário. Dentro do Direito Cambiário, nosso principal objeto de estudo são os títulos de crédito. Na aula 1 e na aula 2, nós estudamos a teoria geral dos títulos de crédito. Certamente, em quase todas as disciplinas de vocês aí, vocês têm essa parte, chamada teoria geral. A teoria geral, ela é, na verdade, um conjunto de princípios, fundamentos, conceitos essenciais, regras fundamentais, para que depois você possa verticalizar, né? Que é entender os detalhes da matéria. Então, situando o nosso estudo aqui, o que nós fizemos? Na aula 1 e na aula 2, nós trabalhamos a teoria geral do direito cambiário. Aí na teoria geral do direito cambiário, primeiro eu trabalhei com vocês o conceito de títulos de crédito. E eu expliquei para vocês que na ciência jurídica, no direito, nós trabalhamos sempre com dois tipos de conceito. O conceito legal, que é aquele conceito que está na lei, você lê e depreende da lei, o chamado conceito legal, e o conceito doutrinário, que é aquele conceito em que grandes mestres, doutores, professores, né, ou até mesmo alguns acontecem no direito, que não tem um grande título acadêmico, mas acaba produzindo, escrevendo muito, né? Então nesse caso, nós temos o chamado conceito doutrinário. Bom, e a partir de agora, como que se desenha o nosso estudo? A partir de agora, gente, o desenho do nosso estudo segue a linha do chamado estudo em espécie. O que é o estudo em espécie? É o detalhamento do tema. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar os diferentes tipos de títulos de crédito e as características pessoais de cada um, as características específicas. Então, nessa aula, a gente começa aí o estudo dos títulos de crédito em espécie e a gente começa aqui a estudar a letra de câmbio. Bom, certamente que é um título de pouquíssimo uso hoje em dia, não é? Nós vimos aquilo lá que nós falamos na aula passada, o princípio da carpularidade. O título de crédito ele tem que estar impresso. Expresse uma cárpula numa folha de papel. Mas nós vimos que nós temos a exceção, né? Que é a abstrativização dos títulos de crédito. Hoje nós podemos falar em títulos de créditos digitais, eletrônicos e assim sucessivamente. A letra de câmbio é um exemplo. Se você chegar num banco e quiser fazer um investimento, você vai fazer um investimento seguro com letra de câmbio. Então nós temos a chamada LCI, letra de câmbio imobiliária, e a LCA, a letra de câmbio agropecuária. Claro que tem várias outras que vocês vão aprender aí quando vocês estiverem estudando as outras matérias de administração. Eu estou só citando dois exemplos que estão dentro do direito empresarial que interessa para a introdução da nossa matéria. Bom, então vamos trabalhar o conceito. Qual seria o conceito de letra de câmbio? Primeiro a gente destaca a palavra-chave, letra de câmbio e aí depois a definição. Então o que é a letra de câmbio? É um título de crédito, que a gente já viu, né? Nós estamos estudando as espécies de título de crédito, decorrente de relações de crédito entre duas ou mais pessoas, pela qual a designada sacador, que eu já falei para vocês que não é para vocês se assustarem com o vocabulário, mas vocês têm que saber usar o vocabulário de maneira técnica. Então, quem é o sacador? É aquele que dá a ordem de pagamento, pura e simples. Ele dá essa ordem para outra pessoa. Para quem? Para o sacado. Quem é o sacado? Aquele que, em seu favor, ou de terceira pessoa, que aí nós falaríamos no tomador ou beneficiário, no valor nas condições dela constante. Certamente que ao ler esse conceito, vocês devem pensar que esse conceito é um conceito muito abstrato, de difícil compreensão, mas aí fiquem atentos. Eu coloquei um esqueminha aqui para vocês verem. Ó. Aqui nós temos uma letra de câmbio. Então aqui é só para vocês verem. Na internet vocês vão encontrar muitos outros. Bom, então vamos trabalhar aqui o saque, palavra-chave. Toda vez que a gente trabalha uma palavra-chave, eu falo para vocês. Façam o nosso glossário de direito empresarial. Isso vai ampliar o conhecimento de vocês. Então, o que significa saque, pessoal? Saque significa ordem de pagamento. Então, quando você chega lá no banco e faz um saque, você está dando uma ordem de pagamento para o banco, não é?
Não é você chegar lá, como infelizmente acontece no Brasil, você chega lá no banco e fala, eu quero sacar, não, não tem, hoje não pode, não podemos, tem que fazer previsão. Saque, gente, é uma ordem de pagamento. Toda ordem deveria ser cumprida e não contrariada, mas no Brasil a gente inventa jabuticaba de tudo quanto é jeito, né? Bom, então vamos lá. Então você já sabe, quem é o sacador? É aquele que dá a ordem. Quem é o sacado? É aquele que recebe a ordem. Aqui, presta atenção. Se eu sou o cliente, eu sou o sacador. O banco é o sacado. Agora vamos imaginar que tem um terceiro nessa relação. O tomador é o beneficiário. Quando eu faço um saque no banco, e aí eu posso usar esse dinheiro para mim mesmo, ou eu posso entregar esse dinheiro para alguém. Se eu entregar esse dinheiro para alguém, então terceiro beneficiário. Tá joia, pessoal? Então, muito bem. Bom, outra coisa que cai muito em concurso é o seguinte. Eu falo em concurso porque a nossa prova tem que ter questões. E eu não vou inventar questões, vocês já viram, eu vou sempre tirar as questões de concurso. Então marca aí comigo, quais são os requisitos legais de uma letra de câmbio? Então nós temos que tomar cuidado que a letra de câmbio, ela tem alguns requisitos que são obrigatórios aparecer na letra de câmbio. Eu coloquei esses requisitos aqui da letra de câmbio, não preciso ler, mas gostaria que vocês lessem, tá certo? Então é importante, por exemplo, o número 2 diz aqui, uma ordem incondicional de pagar uma quantia determinada. Essa é a letra de câmbio. Então, usando ainda o exemplo do saque bancário, eu chego lá no caixa e não... eu queria fazer um saque. Mas eu não sei de quando. Isso não existe, isso é uma conversa de uma tolice sem tamanho. Você chega lá no caixa e fala, eu quero sacar 1.000, eu quero sacar 1.500. Então, uma ordem incondicional, não existe condição de pagar uma quantia determinada. Tá bom, pessoal? O resto aqui eu quero que vocês leiam, então presta atenção. Tem que ter assinatura para mostrar a legitimidade, tem que ter nome do tomador, identificação, data do saque, lugar do saque. Todos esses elementos é fundamental que vocês leiam. Pus algumas observações aqui que acabam aparecendo muito em prova de concurso, que é o seguinte, a época de pagamento e o lugar em que se deve efetuar o pagamento, eles são chamados de requisitos supríveis ou acidentais. Então tem questão que caiu uma perguntinha tola dessa. Quais são os requisitos supríveis que podem ser supridos? Então a letra de câmbio chegou na tua mão, você pode preencher o que na letra de câmbio, mesmo você não sendo o sacador da letra de câmbio? Pode preencher a época de pagamento e o lugar de pagamento, tá certo? Isso vem da onde? Isso vem do Decreto-Lei 57.663. O artigo 2º é bem claro nesse sentido, tá joia? Então, é importantíssimo que vocês prestem atenção nesses detalhes. E lembrem, a nossa apostila tem tudo. Vocês têm que grifar para visualizar a matéria, compreender e memorizar. Então, tá joia. Vamos mais um ponto aqui, 8.4 aí no nosso caderno de estudo. A gente está trabalhando o que no 8.4? É o aceite. Conceito de aceite. O que significa a palavrinha-chave aceite? Né? É o ato de concordância. Veja que aqui não tem muita diferença não do uso cotidiano da língua, né? Alguém chega para você e aceita Coca-Cola, aceita chocolate, aceitou, aceitar. Aceitar é um ato de concordância. Só que presta atenção, aqui o vocabulário técnico é um ato de concordância diante de uma ordem de pagamento, tá certo? Aí nós vamos ter os sujeitos nessa relação jurídica aqui, né? Nessa historinha que a gente vai contar aqui desse aceite. Nós vamos ter, número 1, o aceitante. Eu quero que vocês grifem aí na nossa apostila. Quem é o aceitante? O aceitante é sempre o sacado. Então, de novo, a historinha do caixa. Você chegou lá no caixa do banco e falou com o caixa que quer sacar um determinado dinheiro, né? Então, quem vai fazer esse aceite aí é o sacado, tá certo? Beleza. E quem dá o aceite? Aí é importante que quem dá o aceite se torna devedor principal do título. Isso aqui é fundamental que vocês colhem os olhos aqui, tá certo? Aí na nossa apostila faz uma estrelinha brilhante, um coração, faz isso pular aí, mas não esqueça. Quem aceita torna-se devedor principal do título.
Aonde que está isso? Sempre com previsão legal. No decreto 57.663, o artigo 25 diz claramente, ó, o aceite é escrito na própria letra. Exprime-se com a palavra aceite, está aqui, não vou nem grifar. E aí presta atenção, o aceite é assinado pelo sacado e vale o aceite a simples assinatura do sacado aposta na parte anterior da letra. Bom, no 8.4.2, o que a gente trabalha? Na letra de câmbio, o aceite é facultativo. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente estiver trabalhando na duplicata o aceite é obrigatório. E pasmem vocês, tem questão de prova que só cobra isso. Como é o aceite na letra de câmbio? Palavra-chave, facultativo. Como é o aceite na duplicata? Palavra-chave, obrigatório. Então, os dois títulos aqui, eles são títulos opostos, né? Em um é facultativo, no outro é obrigatório. 8.4.3 aí, ó. Se o sacado recusar o aceite, ocorrerá o vencimento antecipado do título. Isso aqui também é muito importante, que vocês vão observar que nós vamos conversar sobre isso na duplicata também. Então imagina, entregou a mercadoria, aí vai assinar a duplicata. Não, eu não aceito, não vou aceitar. Poxa, se você não assinar, ocorre o vencimento antecipado do título. Tá bom, pessoal? 8.4.4, o que nós temos aqui? O aceite parcial. Modalidades desse aceite. Nós vamos ter o aceite limitativo, que é aquele que limita o valor. Então chegou para mim uma letra de câmbio de R$1.000, eu falo, não, pelo amor de Deus, R$1.000 não, eu vou aceitar só metade. Então eu vou ter um aceite limitativo, aceitar metade, limita o valor. Aceite modificativo, pessoal, o que é o aceite modificativo? Aqui é a palavra de estudo. Ele modifica as condições do título, tá certo? Então o título tem determinadas condições, eu vou aceitar, mas se mudar essa condição. Quando o sacado dá um aceite parcial, então olha as palavras-chave. Quando o sacado dá um aceite parcial, ele fica vinculado aos termos do seu aceite. Então é muito simples. Você vem com a letra de câmbio de R$1.000, eu falo, não, eu só aceito 500. Aqueles R$500 eu me responsabilizo pelo pagamento. Tá certo, gente? Beleza, então, ó, se há aceite parcial, também há recusa parcial. O que quer dizer isso? Na parte que eu recusei o título, ocorreu o que eu acabei de grifar com vocês. Se eu estou falando de recusa, qual que é a consequência da recusa? É o vencimento antecipado da dívida. E aí lembrem, vencimento antecipado da dívida, consequência de um vencimento antecipado da dívida, juros de mora. Além de juros de mora, o que eu vou ter? Correção monetária. Todas aquelas penalizações pecuniárias que normalmente a gente põe no título, né? Que é castigar o devedor com dinheiro. Tem que cobrar dele. Onde que está isso aí? De novo, no decreto 57.663, porém no artigo 43. Diz que o portador de uma letra de câmbio pode exercer seus direitos de ação contra os endossantes. Lembra o endossante? Aquele que endossa, ele transfere o título para alguém. O sacador, que é aquele que saca, nós já falamos, e os outros cobrigados. Beleza? Bom, 8.4.5, o que a gente tem aí? A cláusula não aceitável no título de crédito. Olha que interessante. A lei permite que você coloque essa cláusula no título. Cláusula não aceitável. Ao inserir essa cláusula no título, o que a gente impede? A gente impede que o título seja apresentado para aceite. Assim, o título ele só pode ser apresentado para pagamento. Ele vai ser apresentado para pagamento quando? Na data do vencimento. Aí também aqui o decreto 57.663 de 66, no artigo 22, deixa bem claro isso quando diz que o sacador pode, em qualquer letra de câmbio, estipular que ela será apresentada ao aceite com ou sem fixação de prazo. Então, se eu fixei o prazo, eu quero determinar que ele me apresente ela apenas naquele prazo. Se eu não fixei o prazo, a pessoa vai poder me apresentar aquela letra de câmbio o mais rápido possível aos seus interesses, tá joia?
8.5, pessoal, o que a gente tem no 8.5? Espécies de vencimento de uma letra de câmbio. Primeiro, a letra de câmbio pode ser à vista. Se ela é à vista, ela é exigível de imediato. Data certa. É uma data marcada ou fixada. Então, põe lá uma data, por exemplo, dia 7 de setembro de 2018. Tá lá. Agora, cuidado com essas expressões aqui, ó. Há certo termo de data. Pasmem vocês, isso aparece. O que quer dizer essa expressão? Há certo termo de data. É um número X de dias contados a partir da data de emissão. Ok? E outra expressão que aparece também, ó. Há certo termo de vista. Como que vai vencer ela então? É um número X de dias contados a partir do aceite. Por isso, vista. Então, como é que eu vou dar o aceite? A partir de quando eu faço a vista, ok? Bom, e aqui é interessante que a língua portuguesa tem essas peculiaridades, né? Vou falar ali em vista, no sentido de visar, de dar o visto. Então, a gente trabalha com a palavra tanto no masculino como no feminino, tá certo? Cuidado para não confundir com vistas, né? Que às vezes a pessoa fala também, vou dar vistas, vou dar vista, eu vou arrancar os olhos e entregar para você. Não, é vista. Ver, mas no sentido de visar. Bom, vamos trabalhar um endosso, palavra-chave, endosso. O endosso a gente trabalhou na teoria geral, na primeira e na segunda aula. O endosso é a transferência do título de crédito. Então aqui a gente está estudando a letra de câmbio. Eu pergunto, posso transferir a letra de câmbio para outra pessoa? Sim. Como que eu faço a transferência da letra de câmbio para outra pessoa? Através do endosso. Lembra que na teoria geral a gente estudou a classificação do endosso. Endosso em branco eu não identifico para quem estou endossando. Endosso em preto eu identifico para quem eu estou endossando. Aval, palavra-chave que vocês já aprenderam também. É que nós vimos lá. Na teoria geral dos títulos de crédito, a gente viu que o título de crédito ele representa um valor. Só que esse valor ele pode ser garantido por alguém. Então imagina que eu tenho um cheque aqui na minha mão no nome de fulano. Mas eu acho que fulano é muito malandro, não vai pagar esse cheque. Então eu posso ter alguém avalizando esse cheque. Então eu vou ter o cicrano. Tá certo? 8.8, pessoal. Perguntinha de prova também, sempre assim. É possível pagamento parcial? Presta atenção, hein, gente. Pagamento parcial. Chegou na tua mão alguém com a letra de câmbio de R$1.000. A pessoa fala assim, cara, eu só posso pagar R$500. É possível pagamento parcial? Sim. Você vai aceitar o pagamento e vai dar a quitação da metade da dívida. A outra metade vai correr normalmente. Então, olha aí o que diz o Decreto-Lei 57.663 de 66 no artigo 39. Diz o quê? Olha a palavra-chave. O sacado que paga uma letra de câmbio, ele pode exigir que ela lhe seja entregue com a respectiva quitação. O portador não pode recusar. Tá vendo aqui? Não pode. Destaca aí no nosso caderno de estudo. Não pode recusar qualquer pagamento parcial. Até porque é um contrassenso, né, gente? O cara vem te pagar, te deve R$1.000. Você, não quero receber 500, não. Só recebo quando for integral. De jeito nenhum, ninguém é louco, não é? A lei está fazendo mais do que uma obviedade aqui, é aquilo que nós normalmente sabemos que acontece no dia a dia comercial. 8.9, pessoal, o que a gente trabalha no 8.9? Prazo prescricional. O que eu já expliquei para vocês? O prazo é um lapso temporal, é um número de dias. Mas todo prazo tem o que nós chamamos em latim de termo a quo e termo ad quem. O que significa termo a quo? Início. O que significa termo ad quem? Fim. Então não adianta nada eu perguntar, pessoal, qual o prazo de vencimento? Aí você fala assim, 6 meses, 1 ano, 3 anos. Mas de quando eu começo a contar é fundamental. Então o prazo prescricional está aí. Prazos para ação de execução. Então eu estou com a letra de câmbio na mão, vou executar o fulano. Quanto que eu vou executar o fulano? Depende. Presta atenção nisso, gente. Essa palavra-chave define a questão. Se o fulano é devedor principal, então sacado que deu o aceite, ou avalista, é 3 anos
contado do vencimento. É assim que vai vir o gabarito da questão, entendeu? Você identificar as palavras-chave, você acerta. Se ele é um codevedor, ou seja, ele é um sacador, ou ele é um endossante, ou então ele é um avalista. O prazo é 1 ano e esse prazo é contado do protesto. E se for um direito de regresso? O que é um direito de regresso? Olha, eu era avalista do cheque. Eu paguei o cheque. Eu vou regredir contra o dono do cheque. Isso é chamado de direito de regresso, ação de regresso. Qual que é o prazo? 6 meses. E é contado de onde? Do pagamento ou de quando foi demandado. Tá joia? Bom, agora vamos trabalhar uma noção básica que é o seguinte: um título pode prescrever? Sim, é o chamado título prescrito. Na hipótese de título prescrito, é possível ajuizar uma ação, mas aqui é uma questão mais jurídica mesmo. Quando o título está prescrito, você não ajuiza uma ação de execução. Você ajuiza uma ação que é chamada de ação monitória. O que é uma ação monitória? Uma ação monitória é uma ação que ela obrigatoriamente tem como prova um documento. Então, a ação monitória é aquela que obrigatoriamente inicia-se com uma prova documental. Aí lembra que a gente tem a Lei Uniforme de Genebra e o Código de Processo Civil, eles não tratam do prazo nesse caso. Então a gente usa, por exemplo, o Código Civil falando ali, prescreve em 5 anos a pretensão da cobrança de dívidas líquidas. E aí depois o que eu quero que vocês raciocinem aqui comigo, a pretensão do vencedor para haver do vencido tem sempre uma pretensão e uma determinada cobrança, tá certo? Então quando o título de crédito ele está prescrito, ele perde a natureza de cambial, mas ele não deixa de ser um instrumento particular de dívida, por isso que eu posso entrar com a ação, só que aqui é a ação monitória e o prazo é o prazo de 5 anos que eu destaquei lá em cima para vocês. Agora, muito importante também, pessoal, a gente destacar o seguinte: nossos títulos de crédito nós vamos estudando um por um detalhadamente. Então, segundo título de crédito que a gente estuda é a nota promissória. Essa aqui certamente é muito mais fácil de vocês identificarem, porque em várias vezes aí, né, no comércio a gente acaba assinando uma nota promissória. Então vamos trabalhar o conceito da nota promissória. O que é uma nota promissória? É o título de crédito pelo qual uma pessoa, denominada emitente, então presta atenção, hein? Aquele que emite a nota promissória é chamado de emitente, tá certo? Faz para outra pessoa designada beneficiário uma promessa. Aqui não é uma ordem de pagamento, hein? Pegadinha de prova. Aqui é diferente da letra de câmbio. Na letra de câmbio eu tenho uma ordem de pagamento. Na nota promissória eu tenho uma promessa de pagamento. Em seu favor ou a outrem, a sua ordem, nas condições constantes. Então, quem são os sujeitos que participam da nota promissória? Quem são os sujeitos intervenientes? Eu tenho o emitente, o subscritor, e eu tenho o beneficiário. De novo, a gente tem que prestar atenção nos requisitos da nota promissória. Então, a lei traz alguns requisitos. Primeiro é a expressão nota promissória. Por que tem que ter a expressão nota promissória? Porque eu preciso identificar o título de crédito. Quando eu coloco nota promissória, eu sei que se é nota promissória, é uma promessa de pagamento. Diferente da letra de câmbio, que é uma ordem de pagamento. Outra coisa, eu preciso identificar ali o tomador, que vai ser o beneficiário. É bom a data, assinatura, o local, o lugar do pagamento, a época. Então vamos ficar de olho nos requisitos. O lugar do pagamento, gente, a época do pagamento é igual na letra de câmbio. São requisitos supríveis ou acidentais, ou seja, se você receber uma nota promissória e essa nota promissória ela não indicar a época do pagamento e ela não indicar o lugar do pagamento, você pode preencher. Só que tem um porém. A nota promissória, quando ela não indica a época do pagamento, ela é considerada uma nota promissória pagável à vista. Então, ela é considerada um título à vista. Tá certo? Então, na falta de indicação especial aí do lugar onde o título
foi passado, a gente considera o lugar do pagamento. Isso também é muito importante. E, ao mesmo tempo, o lugar do domicílio do subscritor da nota promissória. Vamos lembrar que a nota promissória, que não contém a indicação do lugar onde foi passada, considera-se como tendo sido passada no lugar designado ao lado do nome do subscritor. Isso são alguns detalhes que ajudam a identificar de maneira mais clara quais são os elementos importantes da nota promissória, tá certo? Compara um pouco lá quando a gente trabalhou a letra de câmbio e fica fácil de esclarecer. Algumas disposições que eu pus aqui é só para vocês compararem, para que vocês pelo menos leiam com calma. Então a gente acabou de ver ali a letra de câmbio, agora a gente está vendo a nota promissória. No decreto 57.663 de 66, o artigo 77, ele diz que são aplicáveis as notas promissórias, na parte em que não sejam contrárias à sua natureza, deste título, as disposições relativas a letras e concernentes. Então, o que eu coloquei aqui? Só para vocês verem que algumas regras legais aplicáveis à letra de câmbio, a gente aplica também a nota promissória. Por exemplo, o endosso. Posso transferir? Sim, por endosso. O vencimento já consta lá? Sim. E se não conta, é título à vista. Pagamento, forma de pagamento. Direito de ação por falta de pagamento. Pagamento por intervenção. Posso exigir cópia? Tem cópia. Alterações. Prescrição, quando vence, não é? Então, são aspectos que eu coloco aqui apenas para que vocês entendam que, muitas vezes, gente, a lei, ela não fica detalhando todos os títulos de crédito, não. A lei, ela detalha um título de crédito e depois permite que você compare esse título de crédito com outro e aí aplique supletivamente o que faltar, tá joia? Vamos falar um pouquinho da subscrição. Subscrição é o que, gente? É o ato de emissão da nota promissória. E aceite, a gente já trabalhou um pouquinho. O aceite é o que? Compete àquele que recebe a ordem de pagamento. No entanto, como na nota promissória não há a figura do sacado, não há aceite. Qual que é o fundamento? A nota promissória não é uma ordem de pagamento, mas uma promessa de pagamento. Aí fica de olho nos detalhes para mim, por favor, gente. Devedor principal. Quem é o devedor principal? É o emitente ou subscritor. Endosso, pessoal. Aplica-se as mesmas regras que a gente viu lá atrás no item 6, ou quando a gente estava estudando lá a respeito da teoria geral. Posso endossar, eu posso transferir para alguém. Aval, eu vou garantir esse título de crédito com aval. A respeito do vencimento, o que eu quero que vocês vejam aí? O artigo 77 do decreto 57.663, as regras do vencimento da letra de câmbio também são aplicáveis à nota promissória, tá certo? Então, nós temos que ficar de olho aqui nessas regras de vencimento da nota promissória. Se a nota promissória for à vista, ela pode ser exigida de maneira imediata. Ela pode ter uma data certa, então, dia 7 de setembro de 2020. Acerta o termo de data, que é um número X de dias contado da data da emissão. Acerta o termo de vista, que é um número X de dias contado do aceite. Todos esses elementos aqui eu quero que vocês prestem atenção. É o seguinte, como a nota promissória não tem aceite, gente, há muitos doutrinadores, ou seja, escritores, que entendem que não há possibilidade da nota promissória ser acerto o termo de vista. Então, aqui, quando nós temos essa pequena confusão, né, um escritor diz uma coisa, um doutrinador diz outra coisa, essa confusão nunca cai em prova objetiva, então não se preocupe, mas é importantíssimo que vocês leiam, porque o nosso foco aqui agora é o vencimento da nota promissória. Tem que ficar de olho, porque se vocês realmente quiserem, a nossa apostila, o nosso caderno de estudo tem bastante conteúdo para vocês enriquecerem isso aí. Bom, e o pagamento? Primeiro vamos falar do pagamento parcial.
é cabível o pagamento parcial da nota promissória, assim como a gente falou do pagamento parcial da letra de câmbio. Ele não pode ser recusado de jeito nenhum, a gente falou isso também. Prazo prescricional, gente, são os mesmos prazos prescricionais da letra de câmbio. Então, ó, se eu vou cobrar o devedor principal, que é o emitente, ou vou cobrar o avalista, eu tenho 3 anos contado do vencimento. Se eu vou cobrar um codevedor ou um avalista, eu tenho 1 ano contado do protesto. Agora presta atenção. O prazo para executar o avalista ele depende de quem seja o avalizado. Tá certo? Então tem essa cláusula aqui. O avalista ele compromete-se a pagar um título de crédito nas mesmas condições que o seu avalizado. Porque senão eu ia criar uma diferença entre avalista e avalizado que não pode. A execução do codevedor, gente, ela pressupõe o protesto do título. Então eu só posso executar o codevedor com o protesto do título. E o título prescrito, eu posso ter um título prescrito? Sim. Aí nós vamos ter o ajuizamento da ação monitória para o prazo prescricional de 5 anos que a gente viu ali atrás. É o Código Civil, artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º. Aí como que a gente conta esse prazo de 5 anos aqui? O prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente da nota promissória, sem força executiva, será quinquenal, ou seja, de 5 anos, e ele é contado a partir do dia seguinte do vencimento do título. Bom, para diferenciar a letra de câmbio e a nota promissória, eu pus um quadrinho aqui, a nossa teoria em quadros para a gente analisar. A letra de câmbio ela é o quê? Uma ordem de pagamento. A nota promissória ela é o quê? Uma promessa de pagamento. A letra de câmbio ela tem 3 intervenientes, 3 sujeitos envolvidos: o sacador, o sacado e o tomador. Emitente é codevedor. Agora olha a nota promissória, ela tem 2 intervenientes, o emitente e o tomador. E o emitente é devedor principal. Olha a diferença, devedor principal e codevedor. Pessoal, aqui o espacinho para vocês fazerem o esquema de memorização que vocês acharem mais interessante. Aqui aquele esquema que eu deixei de exemplo para a gente observar a classificação do título de crédito. Então nessa aula a gente estudou aqui, ó, letra de câmbio, nota promissória, vocês conseguem ver aqui a classificação, tá certo? E é isso, pessoal. Nossa aula bem detalhada no caderno de estudo. Espero que vocês tenham entendido tudo. Estudem bastante, não se esqueçam. Mais fundamental de tudo é o estudo ativo. Vocês pegarem a apostila, lerem, grifarem, destacarem com muito detalhes, com muito cuidado, que depois, à medida que vocês forem revisando a matéria, vocês aprendem sem dúvida nenhuma. Tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula.